homem se toca sem perceber que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que é sempre um novo dia, a cada dia em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Talvez, quem sabe, por esta cidade passe um anjo, e por encanto abra suas asas sobre os homens, e dê vontade de se dar aos outros sem medida a qualidade de poder viver. Vida, 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 vida. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Lembrando que o desafio do cristianismo é a gente buscar a qualidade de cada dia. Qualidade para a vida mesmo, né? Nós vivemos um tempo onde as pessoas falam tanto em qualificar as pessoas para o mercado de trabalho, e a gente sente essa necessidade o tempo todo. Se a gente quiser ter um espaço na sociedade, se a gente quer ser respeitado, a gente precisa, desde os mais tenros anos, né, da nossa vida, a gente precisa qualificar o que a gente é. A qualificação profissional é importante para que a gente seja bem-sucedido como homem de negócios, como mulher de negócios, enfim, até para ser uma dona de casa, né? Você precisa ter a qualificação, saber fazer as coisas, saber viver o cuidado com as coisas, com a família. Tudo na vida precisa ser qualificado, e a gente corre atrás dessa qualificação. A gente percebe que cada vez mais as pessoas estão desejosas de estudarem, de vencer, de ter um curso superior, qualificando a vida. Mas há um outro jeito de qualificar a vida, que não passa tanto pelo estudo, que não passa tanto pela experiência de se tornar um bom profissional, mas é aquela qualidade que a gente percebe nas pessoas, que extrapola, vai além do que é o meramente profissional. Quando você percebe que uma pessoa se preocupa com a qualidade dos sentimentos, por exemplo, ela se preocupa com a qualidade do que ela sente, do que ela deixa nascer como atitude, ela se preocupa, ela se ocupa, digamos assim, de uma boa qualificação da personalidade. Enfim, coisas que são importantes e que fazem a diferença no mundo. Quando você percebe que aquela pessoa está em busca de uma qualificação. A gente ser qualificado não é nada mais, nada menos do que a gente ser um bom cristão. Mesmo porque a palavra de Jesus, ela era
muito clara. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Ter vida em abundância é ter vida em qualidade. Vida qualificada. E Jesus sabia muito bem que se um ser humano quiser viver o processo da qualificação, ele terá que passar pelo processo dos sacrifícios. Ninguém fica qualificado se não sofre. Não estou dizendo que nós temos que ser amantes do sofrimento, né, ou fazer apologia ao sofrimento. Não. Estou falando desse sofrimento de todos os dias, quando você percebe na sua carne a necessidade de mudar uma atitude para você se tornar mais qualificado. Quando você sente que o seu ciúme precisa ser domesticado. Quando você começa a dar a atenção às suas atitudes humanas e começa sobre elas trabalhar. É tão bonito a gente perceber, minha gente, que quanto mais a gente se debruça sobre as nossas questões, sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, maior tem que ser a nossa clareza sobre elas, sobre essas realidades, sobre os nossos problemas, sobre os nossos defeitos. Porque quando a gente tem clareza sobre as coisas, é como se a gente acendesse uma luz. Quantas vezes a gente fica perdido no meio dos problemas, justamente porque a gente não tem a luz da clareza. E a luz da clareza, ela é importante para que a gente possa chegar a alguma solução. E qualificar a vida é isso, é você descobrir no dia a dia da sua história um jeito bonito de você qualificar o que você é. Buscar essa qualidade nas pequenas coisas, buscar essa qualidade nos pequenos detalhes. Como pai, há tanta coisa que você precisa qualificar como pai. Como filho, há tanta coisa na nossa atitude de filho que precisa ser qualificada. E é essa observação, essa observância, melhor dizendo, sobre aquilo que precisa de empenho, sobre aquilo que precisa de cuidado, é que vai dando dinamismo à nossa vida cristã. O segmento de Jesus consiste em ter vida qualificada. Isso é o bom do Evangelho, é a boa notícia. É saber que Deus ainda acredita que nós seremos melhores. Nós não estamos condenados a morrer com as mazelas de hoje. Mas a nossa qualificação ainda é uma realidade possível. Aí a gente se põe. A gente se põe na disposição de alcançar melhoras. Eu quero melhorar muita coisa no meu coração, nas minhas atitudes, no meu comportamento. E eu tenho certeza que você também tem ansiedades aí para melhorar muita coisa dentro de você. Às vezes nós queremos melhorar o relacionamento com outras pessoas, né? Existem pessoas que às vezes estão dentro da nossa casa e a nossa relação com elas é difícil. Mas quem sabe a gente é que precisa qualificar um pouquinho mais o que a gente é, para que melhore a qualidade da nossa relação com aquela pessoa. Qualificar a vida é isso, é a gente descobrir a parte que nós precisamos fazer. Não que depende do outro, não, depende de mim. Eu não posso ficar preso ao que depende do outro. O que depende do outro é ele que tem que fazer. Mas eu posso fazer a minha parte. E isso me enche de esperanças. Essa música que dá nome ao meu disco, ela tem uma experiência, uma frase bonita que mostra uma experiência muito comum nos dias de hoje. Pelos becos, pelos bares, nos lugares em que a gente não vê, há sempre alguém querendo uma esperança. E é verdade. O que é uma esperança? Uma esperança, minha gente, pode mudar a vida de uma pessoa. Quando a gente alimenta uma esperança na vida, é bem provável que a gente ainda vá longe. Uma pessoa começa a morrer no momento em que ela deixa de esperar. No momento em que ela já não alimenta sonhos, no momento em que ela já não acredita mais nas possibilidades. No momento em que ela desiste, em que ela já não tem mais nada para esperar. É bonita a experiência de esperar. Se você sabe que vai chegar na sua casa um amigo que você ama, se você vai receber uma visita que vai lhe fazer bem, tem até o Saint-Exupéry, né, que dizia, colocava na boca do Pequeno Príncipe essa frase: se eu sei que você vai chegar daqui a alguns dias, o meu coração já começa a viver alegria agora. Isso é esperar. A esperança é uma das virtudes mais bonitas do cristianismo, justamente por isso. Ela nos move para frente, ela nos coloca na expectativa. Viver expectativa é expectar, é esperar. É você criar dentro de você um espaço positivo de vida que ainda não tem, mas que será. O meu amigo ainda não chegou, mas só de saber que ele virá, já me coloca no mundo das esperanças. Moltmann,
um teólogo protestante que também é muito estudado dentro da teologia católica. Ele dizia que o conceito de esperança é que move a humanidade. E que a esperança do céu, ela só tem sentido a partir do momento em que ela se traduz em esperanças terrenas. O exemplo é simples. O meu amigo vai chegar. Eu não fico sentado no sofá esperando a sua chegada, mas eu me coloco a preparar o espaço. Veja bem que eu tenho uma esperança escatológica, isto é, futura, meu amigo vai chegar, mas no hoje da minha vida eu me revisto de esperanças históricas. Então o que eu faço com essas esperanças históricas? Eu vou preparar o quarto onde ele vai se hospedar, eu vou começar a preparar as comidas que eu quero oferecer no momento em que ele chegar. Nós vamos preparar, lá em Minas a gente prepara as quitandas, não é? Enche as latas de biscoito de polvilho, de broa de fubá. Cada lugar tem a sua comida específica que você faz questão de mostrar. Como eu estive outro dia em Vitória, o capixaba tem prazer de nos oferecer uma muqueca. Todo lugar tem a sua comida favorita, a sua comida específica. E geralmente no processo da espera daquele que a gente ama, nós preparamos o que a gente gostaria de mostrar para ele que nós temos de bom. Olha que interessante. Você pensar que a esperança no céu, a esperança do céu, daquilo que será um dia, coloca você agora disposto, disposta a preparar bem a vida de hoje. Está vendo que você tem uma ponte entre a eternidade e a realidade? Não é um cristianismo amórfico, não é uma esperança vã. E como dizia Moltmann, esta esperança, ela é altamente benéfica para a humanidade, porque ela faz bem à humanidade. Uma humanidade que espera, que ainda alimenta sonhos, que ainda prepara o espaço para aquele que vai chegar, é uma humanidade que está sendo resgatada. Porque a experiência de Deus na nossa vida é justamente a experiência de resgate. Coloca uma esperança naquele que não tinha mais. Coloca um sonho naquele que não sonhava mais. Coloca uma palavra naquele que não sabia dizer. Olha que bonita a experiência de Moisés. Moisés diz: eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Eu não sei falar nada. E Deus lhe dá a certeza de que no momento certo, a palavra será colocada na sua boca. E a palavra de Moisés era uma palavra de esperança. Por quê? Porque ela mudava a realidade. Ela convidava o povo de Israel, os israelitas que estavam vivendo no exílio, no sofrimento, a acreditarem na promessa. Eles não se entregavam à escravidão, mas eles tinham uma esperança de que a terra prometida chegaria. Às vezes, minha gente, eu encontro tanta gente abatida, triste, deprimida, pessoas que talvez tenham sentimentos semelhantes ao seu agora, que também está um pouco abatida. Sabe o que às vezes falta para a gente, no momento do nosso desânimo? É a esperança de uma terra prometida. O que é a metáfora da terra prometida? É a gente saber que a nossa vida pode ser melhor a partir de amanhã. Não porque eu vou ficar esperado, sentado, que essa vida melhore. Não, mas eu vou começar a descobrir o que desta terra prometida eu já posso começar a conquistar hoje, agora. Ainda que você já esteja deitado, esteja sentado no sofá, você pode começar a pensar: o que da minha terra prometida, daquilo que eu ainda espero, eu posso começar a concretizar no dia de hoje? E aí então, nós estaremos falando de dinâmica de vida cristã. Deus mexendo no nosso coração, para nos mover para frente, para nos encher de esperanças, para colocar amor no nosso desamor, perdão nas nossas ofensas e luz em todas as trevas da nossa vida. Ligue para nós. Quem sabe hoje você vai ter a oportunidade de partilhar conosco alguma coisa que você possa fazer para conquistar a sua terra prometida. Ou quem sabe você queira nos contar aquilo que você está fazendo justamente de errado e que impede a sua chegada à terra prometida. 0 operadora 12 31 86 26 00. Este é o programa Direção Espiritual e é sempre um prazer imenso ter você aqui conosco. Boa noite, Christian. Muito obrigado, meu filho, pela sua presença aqui. Obrigado mesmo. Gente, eu recebi um e-mail. Na verdade, eu não tenho a autoria do texto. Eu só sei que foi escrito por uma psicóloga. São esses e-mails que às vezes chegam encaminhados, né?
Eu não gosto muito disso não, mas esse aqui eu achei interessante. Que às vezes entope a caixa de e-mail da gente, não é? Lindo, só coloca assim, lindo, aí você abre, é um vírus. Já viu isso? O e-mail mais lindo que eu recebi, aí clica, é um vírus. O que pode criar um monstro? O que leva um rapaz de 22 anos a estragar a própria vida e a vida de outras duas jovens por nada? Será que é índole? Talvez. A mídia? A influência da televisão? A situação social da violência? Traumas? Raiva contida? Deficiência social ou mental? Permissividade da sociedade? O que faz alguém achar que pode comprar armas de fogo, entrar na casa de uma família, fazer reféns, assustar e desalojar vizinhos, ocupar a polícia por mais de 100 horas e atirar em 2 pessoas inocentes? O rapaz deu a resposta. Ela não quis falar comigo. A garota disse não, não quero mais falar com você. E o garoto, dizendo que ama, não aceitou um não. Seu desejo era mais importante. Não queria ser mais um desses psicólogos de Araque que infestam os programas vespertinos de televisão que explicam tudo, de maneira muito simplista, e falam descontextualizadamente sobre a vida dos outros sem serem chamados. Mas ontem, enquanto não conseguia dormir pensando nesse absurdo todo, pensei que o não da menina Eloá foi o único. Faltaram muitos outros nãos nessa história toda. Faltou um pai e uma mãe dizerem que uma filha de 12 anos não podia namorar um rapaz de 19. Faltou uma outra mãe dizer que não iria sucumbir ao medo e iria lá tirar o filho do tal apartamento a puxões de orelha. Faltou outros pais dizerem que não iriam atender ao pedido de um policial maluco de deixar a filha voltar para o cativeiro, de onde, com sorte, já tinha escapado com vida. Faltou a polícia dizer não ao próprio planejamento errôneo de mandar a garota de volta para lá. Faltou o governo dizer não ao sensacionalismo da imprensa em torno do caso, que permitiu que o tal sequestrador conversasse e chorasse compulsivamente em todos os programas de TV que o procuraram. Simples assim. Não. Pelo jeito, a única pessoa que disse não nessa história foi punida com uma bala na cabeça. O mundo está carente de nãos. Vejo que cada vez mais os pais e professores morrem de medo de dizer não às crianças. Mulheres ainda têm medo de dizer não aos maridos. E alguns maridos temem dizer não às suas esposas. Pessoas têm medo de dizer não aos amigos. Noras que não conseguem dizer não às sogras, chefes que não conseguem dizer não aos subordinados, gente que não consegue dizer não aos próprios desejos. E assim são criados alguns monstros. Talvez alguns não cheguem a sequestrar pessoas, mas têm pequenos surtos quando escutam um não, seja do guarda de trânsito, do chefe, do professor, da namorada, do gerente do banco. Essas pessoas acabam crendo que abusar é normal, é legal. Os pais dizem, não posso traumatizar o meu filho. E não é raro eu ver alguns tomando tapas de bebês com 1 ou 2 anos. Outros gastam o que não têm em brinquedos todos os dias e festas de aniversários faraônicas para suas crias. Sem falar nos adolescentes. Hoje em dia é difícil ouvir alguém dizer, não, você não pode bater no seu amiguinho. Não, você não vai assistir a uma novela feita para adultos. Não, você não vai fumar maconha enquanto for contra a lei. Não, você não vai passar a madrugada na rua. Não, você não vai dirigir sem carteira de habilitação. Não, você não vai beber uma cervejinha enquanto não fizer 18 anos. Não, essas pessoas não são companhias para você. Não, hoje você não vai ganhar brinquedo ou comer salgadinho e chocolate. Não, aqui não é lugar para você ficar. Não, você não vai faltar na escola sem estar doente. Não, essa conversa não é para você se meter. Não, com isso você não vai brincar. Não, hoje você está de castigo e não vai brincar no parque. Crianças e adolescentes que crescem sem ouvir bons, justos e firmes nãos, crescem sem saber que o mundo não é só deles. E aí, no primeiro não que a vida lhe dá, e a vida vai lhe dar muitos, surtam, usam drogas, compram armas,
batem em professores, furam o pneu do carro do chefe, chutam mendigos e prostitutas na rua e daí por diante. Não estou defendendo a volta da educação rígida e sem diálogo. Pelo contrário, eu acredito piamente que crianças e adolescentes tratados com amor real, sem culpa, tranquilo e livre, conseguem perfeitamente entender uma sanção do pai ou da mãe, um tapa, um castigo, um não. Intuem que o amor dos adultos pelas crianças não é só prazer, mas é também responsabilidade. E quem ouve uns nãos de vez em quando, também aprende a dizê-los quando é preciso. Acaba aprendendo que é importante dizer não a algumas pessoas que tentam abusar de nós de diversas maneiras, com respeito e firmeza, mesmo que sejam pessoas que nos amem. O não protege, o não ensina, o não prepara. Por mais que seja difícil, eu tento dizer não aos seres humanos que cruzam o meu caminho quando acredito que é hora. E tento respeitar também os nãos que recebo. Nem sempre consigo, mas tento. Acredito que é aí que está a verdadeira prova de amor. E é também aí que está a solução para a violência cada vez mais desmedida e absurda nos nossos dias. Queria que aplaudisse esse texto, minha gente. Vocês que estão aqui no rincão. Eu confesso, eu recebi esse texto na semana passada e iria lê-lo, retrasada, ia lê-lo justamente naquele dia da grande tempestade que teve aqui em Cachoeira Paulista e a gente não pôde fazer o programa. Mas eu gostaria de parabenizar sem saber quem é, porque eu não tenho a autora, é uma psicóloga e ela se traduziu muito bem, né? Eu não sou uma daquelas psicólogas que faz questão de estar nos programas vespertinos de televisão dando palpite na vida de ninguém. Mas ela se propôs a fazer uma reflexão, gente, absolutamente válida para os dias de hoje. E foi muito interessante, né? A única pessoa que foi punida nessa história da Eloá, que eu não gostaria que caísse no esquecimento, foi justamente a própria Eloá. A única que disse não. Eu não quero falar com você. Mas o não foi tardio. Porque outros nãos precisariam ter sido ditos ao longo do processo. Outras realidades deveriam ter sido impostas como negativas. Não, isso não é possível. Não pode namorar desse jeito. Não é possível uma menina de 12 anos já estabelecer um relacionamento de namoro com um rapaz de 19. São mundos diferentes. Minha gente, cada vez mais eu me convenço, e eu falo até aqui no meu livro do sofrimento, que as grandes tragédias, elas são alimentadas aos poucos. Grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. É interessante que uma tragédia, quando ela acontece, ela é uma junção de uma série de pequenos detalhes que foram desconsiderados. A verdadeira educação, eu trabalhei e estudei muito o processo educacional, e tenho certeza que muitos educadores que agora me acompanham vão de concordar comigo. Um processo educacional, ele só pode ser saudável a partir do momento em que há um equilíbrio entre sim e não. Como ela mesma disse, não estou querendo propor um modelo educacional repressivo, né, coercitivo, que venha impor pela força do grito, que venha proibir tudo aos filhos, não. Mas o que essa psicóloga está propondo é que a gente assuma a responsabilidade na hora certa, para que depois a gente não seja responsabilizado por coisas piores, por coisas trágicas. Hoje, minha gente, o grande desafio nosso como pais e mães, como educadores, como pessoas que de alguma forma têm a possibilidade de interferir no processo social, é a gente educar as pessoas para o limite, para a situação em que todos nós teremos que enfrentar, em que a vida vai nos oferecer um não. Nós não podemos encontrar uma pessoa que foi feliz e que foi realizada, que só encontrou sim pela vida, muito pelo contrário. Aliás, eu acredito que uma pessoa ela vai se tornando interessante à medida em que ela vai conseguindo vencer as adversidades que encontra. Ninguém nasce pronto.
Nós não temos a possibilidade de ter uma vida pronta, um mundo ordenado, se a gente não passa pela experiência de produzi-lo. E um filho é um empreendimento que precisa o tempo todo ser talhado, como se fosse mesmo uma escultura, né? A partir deste formão humano, né? Desta ferramenta que se chama amor, que dá 2 golpes. O amor é uma ferramenta que dá 2 golpes, para permitir e para negar. Engana-se aquele que pensa que o amor é uma ferramenta que só dá o golpe da permissão. Não. O amor dá o golpe da permissão, mas ele também dá o golpe da negação. Porque somente nesse equilíbrio é que a gente vai conseguir encontrar o caminho. Nós vamos continuar esse assunto, mas nós vamos para um rápido intervalo. Você continua ligando para nós. 0 operadora 12 3186 2600. Este é o programa Direção Espiritual, um programa cuja Direção Espiritual, no bloco anterior a gente leu um e-mail que chegou encaminhado, né? Justamente um testemunho de uma psicóloga falando do quanto ela estava indignada com a falta de não na relação pai e filho, a partir da história do sofrimento, né, tão trágico da Eloá. E a gente estava falando justamente aqui que a verdadeira educação, ela se estabelece a partir do equilíbrio, né, entre não e sim. Muitas vezes nós temos a ilusão de que amar uma pessoa é você agradá-la o tempo todo. Não. Na verdade, a gente só firma no amor que a gente sente a partir do momento que a gente tem o poder de desagradar também, né? Que você já tem a segurança de desagradar. É engraçado, pode observar, pessoas muito carentes têm uma dificuldade imensa de desagradar, porque ela quer manter o outro sempre gostando dela. E manter o outro gostando da gente não é garantia de nada, né? Não garante absolutamente nada. Às vezes a gente encontra pessoas que precisam justamente se encorajar, se energizar, digamos assim, né? Para poder dizer não às pessoas, justamente para elas começarem a viver com qualidade. Porque a carência nos faz reféns de nós mesmos. Eu tenho medo do outro não me aceitar, então eu vivo para agradar. É engraçado por isso que o contexto da profecia requer muita coragem daquele que é profeta. Porque senão o profeta ele vai se camuflando, né, de acordo com a situação, e ele nunca vai ter a coragem de dizer a verdade, porque ele tem medo do que os outros vão achar dele. Não. Nós precisamos ter coragem profética até nos relacionamentos que nós estabelecemos. E, gente, às vezes nós encontramos filhos que mandam nos pais. Esta ordem não pode ser invertida, minha gente. Uma criança de 5, 6 anos, ela não está madura para as decisões. Ela precisa ter uma voz que venha de cima. É interessante que na ética a gente tem 2 modelos de ética, né? A ética da autonomia e a ética da heteronomia. O que é a ética da autonomia? É quando eu comando as minhas regras. Eu já tenho domínio sobre os meus valores, eu já tenho uma autonomia para decidir. A heteronomia é quando a regra vem de fora, eu preciso escutar o que o outro está dizendo, o que ele me aconselha, para que eu possa agir. A gente precisa se equilibrar também nas duas. Eu não posso ter a minha ética pessoal e viver a partir dela somente, como eu também não posso viver somente do que os outros me mandam fazer. A maturidade consiste em nós vivermos o equilíbrio dessas 2 éticas. Eu tenho autonomia, mas também tenho espaço para a heteronomia. Isto é, eu escuto o que o outro também tem a me dizer. Eu sou capaz de respeitar a regra do outro também. É uma regra que vem de fora, que para mim tem valor também. Veja bem que a educação, ela passa o tempo todo. Uma criança de 5, 6 anos, ela ainda não tem autonomia para decidir muita coisa. Ela já tem, é claro, ela se exerce em pequenas autonomias. Ela escolhe o brinquedo que ela quer brincar, ela escolhe isso. Coisas que você sabe que o seu filho precisa saber escolher, deixe que ele escolha. É até bonitinho, né? Ver a criança tomando gosto pelas cores. Eu me lembro que era uma tristeza lá em casa. O meu pai mandava cortar o cabelo de todo mundo igual. E era uma tristeza que tinha um corte chamado meia cabeleira. Já ouviu falar nisso? Era uma das coisas mais feias que podia existir na vida, né? Que era tudo suruca aqui, ó. E aí ficava só aquele topete. Meia cabeleira. Parecia o corte do exército, né?
E eu já era meio assim, enjoadinho desde pequenininho, né? Quando via o meu cabelo dos meus irmãos daquele jeito, eu já me ficava ameaçado. E eu consegui convencer o meu pai a deixar o meu cabelo do jeito que era. Eu até tenho umas fotos assim, eu tinha um cabelinho de cuia. Horroroso também, mas eu gostava, né? Parecia que tinha colocado uma cuia na minha cabeça e feito aquele negócio assim. É igual o cabelo do Maurinho, filho do Edson. Belezinha, um capacetezinho assim. O Maurinho é lindo. E eu me recordo que naquele, igualzinho do China, do meu antigo diretor aqui, está lá em Portugal. Quando eu fiz essa experiência de convencer o meu pai a deixar o meu cabelo como eu queria, eu me recordo que eu me senti, né, valorizado. Pode ter certeza que naquele momento o meu processo de autonomia começou a se fortalecer dentro de mim. Diferente de uma criança que é mandada o tempo todo. Há crianças que não têm o direito de escolher a cor que gosta. Também eu me lembro que tinha sobretudo os gêmeos, né? É uma coisa mais triste que tem, aqueles gêmeos vestidos iguais, né? A gente saía, tinha uns amiguinhos gêmeos, aquilo despersonaliza, né? Porque fica tudo igual, né? E é uma das coisas que pode ofender dois irmãos gêmeos, é isso, né? Nossa, você tá tudo igual, né? Não somos iguais. Gente, são pessoas diferentes. Mas a gente tinha mania de vestir tudo igualzinho, aquela coisa. Pode observar que depois, quando vai entrando no processo da autonomia, a própria criança rejeita, não quer mais a roupa que a mãe escolhe. Claro, tudo isso tem limite, mas é bom você perceber que a criança vai se exercitando e crescendo nessas vontades. Agora, pelo amor de Deus, quando você percebe que o seu filho está querendo escolher o que ele ainda não está preparado para escolher, e você permite, você está permitindo uma agressão moral nessa criança. Porque uma coisa é a gente agredir o nosso filho com o nosso tapa, né? Isso todo mundo vê, isso dá até cadeia. Outra coisa é você agredir o seu filho do ponto de vista moral. Como é que eu agrido o meu filho do ponto de vista moral? Quando eu, por exemplo, estabeleço uma discussão de adultos na frente de criança. Quando eu trato de assuntos que fazem parte do contexto da vida adulta, diante de uma criança, eu estou agredindo do ponto de vista moral. Então veja bem que a agressão, ela atinge a alma, ela atinge o espírito, ela atinge a vontade. Não é só o corpo que é agredido. E hoje, minha gente, é impressionante o quanto cresce a violência física e a violência moral com as nossas crianças. Quando você percebe que a vida está deixando de ser infantil, as crianças estão deixando de ser infantis, e eu tenho uma implicância de criança adulta, sabe aquela criança que quer participar de conversa de adulto? Eu não gosto disso não, e tem gente que acha bonitinho, né? Eu não acho bonitinho. Não acho interessante que uma criança de 4 anos tenha comportamento de adulto e que fique querendo dar palpite na conversa de adulto. Não. Criança é criança. E nós precisamos saber respeitar essas fases da vida, porque senão daqui a pouco nós seremos agressores. E eu me recordei que no meu livro, Quem Me Roubou de Mim, eu trato uma história justamente a partir desta agressão que uma criança sofre no momento em que ela não é corrigida, porque depois ela volta com uma agressividade para os pais e os pais não sabem mais o que fazer. Uma outra história, uma outra mulher, porque eu já tinha falado de uma outra história aqui. Nessa mulher não existiam marcas de violência. O que havia era uma expressão de cansaço num rosto que parecia ter envelhecido antes do tempo. O rosto é o retrato da história vivida. Nela o sofrimento não nasceu de agressões de um marido que não soube amar, mas de um filho que aos 9 anos de idade assumiu o comando da casa. Um filho sem limites, agressivo e totalmente arredio a qualquer forma de regra. Contou-me que o casamento havia terminado poucos meses antes. O marido, incapacitado de transformar a relação que ela estabelecera com o filho, resolveu ir embora definitivamente. Deixou de ser marido, mas deixou também de ser pai. Ela disse que não fez muito esforço para que o marido ficasse. Ela alimentava a ilusão de que com sua ausência, o filho pudesse se tornar mais dócil, mas isso não aconteceu. Contou-me também que o marido não teve muita influência na educação do menino. O trabalho lhe retirava rotineiramente da vida familiar
e nas poucas vezes que tentava alguma forma de repreensão, a mãe o desautorizava severamente. Envergonhada, ela confessou-me que por 2 vezes o menino a agrediu fisicamente. Na primeira ocasião, a reação agressiva foi pelo simples fato de ela ter passado pela sala sem perceber ter levado com o pé o cabo do videogame. Ele arremessou-lhe uma tesoura e machucou-lhe a perna. A segunda agressão resultou de uma pergunta corriqueira, coisa de quem ama. A mãe perguntara se o filho já havia tomado café. A envelhecida mulher salientou um detalhe interessante. Confessou-me que mais doído que receber uma agressão física do próprio filho era ouvi-lo dizer que ele desejava matá-la. Depois disso, ela percebeu que precisava de ajuda. Recorreu a uma psicóloga, mas o menino se recusou a entrar no consultório. A psicóloga a alertava para a necessidade de retomar a autoridade sobre a criança, mas ela não soube nem tentar. A vida não estava fácil. Estava sendo refém do seu amor. Reconheceu que errou por amar de um jeito errado. Não, ela não queria errar. Queria apenas livrar o seu menino da infância triste que ela vivera ao lado de um pai agressor. No ímpeto de fazer-lhe bem, acabou por alimentar no filho uma personalidade sem controle e monstruosa. Admitiu temê-lo. Reconheceu que escolhe as palavras para falar com ele porque tem medo da sua reação. A relação está invertida. O filho assumiu o controle da mãe. Ele tem acesso ao seu medo, sabe que é soberano porque reconhece a fragilidade da mulher que não quer errar. Não querer errar é uma fragilidade terrível. O medo do erro nos neutraliza as forças e não nos permite ir além do nosso pequeno mundo. Você já deve ter visto muitas histórias assim. Crianças que têm, parece um reizinho dentro de casa, né? Ele manda, ele desmanda, ele agride. Eu acho interessante, vocês já viram aquele programa da Super Nanny, né? A Super Nanny é durona, né? Ela não dá moleza, não. E uma das coisas que eu acho mais interessante na pedagogia dela é que toda vez que a criança faz alguma coisa errada, ela tem que ir para um cantinho da casa, não é? Um banquinho, onde ela vai sentar e pensar no que fez. Isso é muito interessante. Veja bem que não tem grito, não tem escândalo, mas a criança é levada a pensar sobre a sua atitude. Só que agora, minha gente, se eu pudesse entrar dentro da casa dos outros e dar palpite, eu não vou fazer isso, né? Já chega os problemas que eu tenho. Eu ia colocar o pai de castigo, porque às vezes o erro vem muito, é do pai também. Vão sentar aí no banquinho vocês dois aí, e vão pensar na atitude que vocês estão tendo com essas crianças. Então, já que a gente pode no programa de direção espiritual, quem sabe eu vou sentar você no banquinho agora. Você está aí ouvindo, eu acho que o padre tem razão, eu estou errando na educação do meu filho. Pensa sobre tudo aquilo que você está permitindo que o seu filho faça. Minha gente, a melhor forma de nós resolvermos os conflitos é a gente estabelecer diálogo. É a gente explicar o porquê dos nãos. Não é só dizer não. Você diz o não e dá o motivo do não. Não é não pelo não. Há uma razão, há um motivo fundamentando a restrição. Nós não podemos pensar que um ser humano vai dar certo somente a partir de permissões. Você sabe muito bem que esta educação permissiva, ela não permite o amadurecimento das pessoas. A única coisa que ela permite é o sossego, né? Porque aí você dorme e está deixando tudo mesmo, você fica tranquila e as coisas vão acontecendo e você está fora da responsabilidade. Não é para ser assim. Definitivamente, ninguém lhe obrigou a colocar um filho no mundo e a partir do momento que você o colocou, é responsabilidade sua comandar o processo. Comandar este processo é o absolutamente necessário para que você tenha condições de pelo menos deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Porque é este comando que você precisa fazer, é esta rédea que você precisa ter na mão que vai lhe dar tranquilidade. E diga sim, e diga não. Equilibre-se o tempo todo nessas duas possibilidades. Porque a educação dos nossos filhos
dos nossos colégios também é a mesma coisa, dentro dos nossos colégios, dentro dos nossos ambientes de trabalho. Somente no momento em que nós equilibramos o sim e o não, é que nós temos a possibilidade de nos equilibrarmos na autonomia e na heteronomia das regras. Vamos lá, vamos continuar aqui. Padre Fábio, sou Lúcia de Aracaju e gostaria de lhe perguntar: como é que podemos equilibrar o que sou com aquilo que os outros acham que eu sou? Eu sofro muito com isso, pois nem sempre consigo corresponder às expectativas que os outros têm de mim. Tenho medo de dizer que sou fraca, que não sei e que não posso. Isso é vaidade, né? Quando a gente não tem coragem de dizer que não sabe, que não pode, que não deve, né? Isso é vaidade pessoal. Engraçado, eu experimento muito isso na minha vida, né? Porque a partir do momento que a gente se torna uma pessoa pública, as pessoas começam a imaginar você. Nossa, como é que será que é o Padre Fábio na casa dele, né? E geralmente, quando as pessoas imaginam a gente, ou elas imaginam a gente melhor ou pior, não é? Ou imagina que a gente é bom demais, ou imagina que a gente é ruim demais. Por isso que é bom a gente se aproximar. E eu sempre digo isso. A melhor forma de conhecer o outro é a gente se aproximando. E é claro, aqui eu me exponho muito, eu escrevo, né? Então você tem possibilidade de me conhecer bastante, muito mais do que eu, as pessoas que eu encontro. Mas eu acho interessante porque às vezes qual é a vaidade que às vezes eu percebo em mim? Quando eu permito o que o outro imaginou que eu não sou e que é melhor do que eu sou, eu permito aquilo que seja verdade. E não é. Isso é vaidade. Lúcia, toda vez que você passar pela experiência de ter que ser você, não tenha medo de mostrar a sua fragilidade, mesmo porque você só vai se fortalecer na vida à medida em que você mostrar que você tem fragilidade. Eu me recordo, minha gente, isso é processo histórico, né? Você deve ter conhecido muito padre assim. Durante muito tempo, nós padres, nós não tínhamos direito de contar as nossas fraquezas. Porque a gente tinha medo que, ao contar a minha fraqueza, o fiel se encorajasse para ser fraco também, né? Ah, o padre faz, então vou fazer também. O padre, não, é claro que nós temos toda uma conduta que a gente precisa cuidar. Um cuidado a mais, né? Mas eu, no momento em que eu partilho as minhas fraquezas, eu estou me fortalecendo. A castidade só é possível assim. Eu tenho os meus amigos com quem eu tenho total intimidade de contar todas as minhas fragilidades, tudo aquilo que para mim é coisa que eu não posso falar em público, sobretudo no que diz respeito à minha castidade, os meus conflitos, as pessoas que verdadeiramente um dia tiveram alguma influência a ponto de colocar uma dúvida dentro do meu ministério. Tudo isso a gente passa. Nós não somos imunes ao amor, né? Nós não somos imunes a ficar apaixonados. Agora, se eu não tenho alguém para quem contar essa fraqueza, essa fragilidade, de repente, num determinado momento da vida, o padre se apaixonou. Ué, que problema tem? Ele é humano. De repente estava num momento de carência, uma pessoa se aproximou, fez isso, fez aquilo. Eu corro igual o diabo corre da cruz, porque Deus me livre, já tem problema demais para administrar, né? Eu, graças a Deus, eu tento viver a minha vida afetiva, mesmo porque eu não tenho nem tempo de ficar apaixonado por ninguém. Cada dia eu estou no lugar, vivendo e correndo, e é bom que seja assim. Mas às vezes o padre numa paróquia, por exemplo, ele começa a ter mais contato estreito com uma fiel, e aí aquela fiel vem e leva um bolinho de fubá, e leva um arroz doce. Não é, Cristian? Oi, Padre José, tô achando que você está tão triste hoje. Aí ele fala, eu tô mesmo. Enfim, o diabo veste saia, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu sempre falo assim, olha, todo mundo sabe onde é que aperta o pé. Não é verdade, o sapato? Se você quer ser honesto com a sua fidelidade, e não é só padre não, um homem casado, mulher casada, você é casado, mas de vez em quando você vê um bonitão passando aí na frente, você só faz assim, né? Põe cerca, porque senão você vai começar a abrir porteira que depois você não fecha a boiada. Tudo na vida é assim. Quando a gente passa pela experiência de ser frágil e de mostrar a fragilidade para a pessoa certa, é aqui que está a grande questão. Eu, como padre, eu não tenho o direito de mostrar a minha fragilidade para qualquer pessoa, porque senão aquela pessoa faz da minha fragilidade a sua arma. Aí ela me usa.
e ela faz de mim o que ela quiser. Agora, quando a fragilidade é contada para uma pessoa que me ama, por exemplo, isso, gente, é uma postura, quem me conhece sabe, quem convive comigo sabe. Os meus verdadeiros amigos, as pessoas que participam diariamente da minha vida, quando eu posso, quando eu estou em casa, são pessoas que me respeitam e que me olham o tempo todo como padre. Eu tenho até amigas, mulheres bonitas, que têm acesso à minha vida pessoal de padre, mas para mim não representa nenhum problema, sabe por quê? Eu sei muito bem a pessoa que me desperta e a pessoa que não me desperta o perigo. Pode ser a pessoa mais bonita do mundo, mas às vezes não representa perigo nenhum para aquele padre. Pode ser que seja o homem mais bonito do mundo, mas não represente nenhum perigo para o seu coração de mulher casada. A gente, é engraçado, Deus nos dá o dom de saber de quem a gente pode se aproximar. E a gente só pode mostrar as fragilidades para quem verdadeiramente nos ama, quem nos respeita e quem não vai fazer daquela situação um mecanismo para nos tornar vítima. Então que às vezes, Lúcia, o que a gente precisa, para a gente equilibrar o que a gente é, do que os outros imaginam da gente, você precisa afirmar e ter clareza. Olha, as pessoas que participaram da minha vida e da minha intimidade são essas. Essas pessoas vão lhe ajudar a ter coragem de dizer o que você é e o que você não é. O grande problema, volto a dizer, muitas vezes nós não temos amigos, nós temos só conhecidos. E geralmente para os conhecidos, a gente não tem tanta coragem de mostrar a fragilidade. E quem não se mostra frágil, corre o risco de se tornar ainda mais frágil, porque fica inventando uma coragem que não tem. Cola uma máscara na cara. É tão estranho isso. É como você chegar diante de um sofrimento que lhe faz sofrer e você não chorar. Quantas vezes, gente, eu atendo, às vezes rapazes, moças, que as moças choram mais fácil, né? Mas às vezes você tem um rapaz, hoje mesmo eu estava atendendo um rapaz, e ele, com aquela necessidade de chorar e segurando os olhos, vão ficando vermelhos, ele foi ficando vermelho, parecia que ia arrebentar. Aí por fim eu parei a conversa dele e falei assim, fala nada não, chora primeiro. Aí ele deitou a mão na cabeça assim, a cabeça nas mãos. Gente, ele chorava convulsivamente. Chorava tanto diante daquilo que ele me falava. Ele não precisava falar, ele precisava era chorar. Tanto é que é engraçado que depois que ele enxugou as lágrimas, ele virou e falou assim, nossa, estou tão melhor agora. E eu não falei nada para ele, só deixei ele chorar na minha frente. Falei, pois é, meu filho, às vezes o que a gente precisa é isso. Mas ele precisou ver em mim alguém em que ele confiasse. Aí eu falei, você tem amigos? Ele falou assim, tenho um ou dois que moram na minha cidade, padre. Mas aqui onde eu moro, faço faculdade, não. Eu só tenho mais conhecidos. E aí está essa questão. Quando a gente só tem conhecidos, a gente não tem intimidade para mostrar o que a gente tem de mais frágil. É engraçado isso. E às vezes faz falta na nossa vida esse laço profundo, esse vínculo mais estreito, que nos permita mostrar, olha, eu não sou isso que você está pensando. Mas você sabe que porque o outro te ama, ele não vai rejeitar o que você é. Quantas vezes os meus melhores amigos, quantas vezes as pessoas que mais fazem parte da minha vida, gente, e fazer parte da vida não é ficar colado o tempo todo mesmo, porque eu não tenho tempo para isso. E eu posso dizer para vocês que graças a Deus, eu tenho amigos que verdadeiramente sabem todas as minhas mazelas. E ter coragem de contar para essas pessoas as minhas mazelas é um jeito que eu tenho de extravasar, de rir da minha própria desgraça e ao mesmo tempo de me comprometer com a minha verdade. Porque eu escuto do outro o que eu preciso ouvir, né? Mostrar a fragilidade é você estabelecer as bases da sua força. Lúcia, muitas vezes na vida, minha filha, nós não somos nada do que a gente aparenta ser, é porque a gente não tem um local seguro para a gente contar. É como você estar num país estranho, angustiado, com saudade, com medo, e no meio daquela multidão, de repente você vê um rosto amigo. Você corre, você abraça, você chora, porque aquela pessoa representa naquele momento da sua história tudo o que você precisa para trazer para fora o seu verdadeiro eu. Nós somos muito maquiados, né? Nós somos muito
escondidos. Nós estamos vivendo escondidos demais, justamente por falta de ter um lugar onde a gente possa, olha, posso dizer quem eu sou para você? Aquela frase bonita, né? O Jean Paul, um psicólogo norte-americano, ele escreveu de maneira bonita assim: se eu, algum dia da minha vida, lhe mostrar a minha nudez como pessoa, não me faça sentir vergonha. Bonito isso, né? Às vezes a gente sente vergonha porque a gente se mostra frágil para o outro. E o outro, quando nos vê frágil, nos envergonha ainda mais. É por isso que eu não gosto do olhar de acusação. E eu acredito que o olhar de Jesus era aquele que fazia a pessoa se sentir encorajada para vencer. Aquele olhar assim, né? Não, esse não. Esse não deve caber nos nossos olhos. Porque assim como ele nos destrói, ele destrói as pessoas que nós amamos. Sabe, gente, às vezes, um gesto de conversão que a gente precisa ter na vida, começar a ter amigos de verdade. Amigos de verdade. Pessoas que você vai estabelecendo vínculos, tendo coragem de contar quem você é. Um amigo de verdade é um sinal de Deus na nossa vida por causa disso. Ele nos leva à autenticidade. Ele nos leva a costurar na nossa carne esta reconciliação daquilo que eu sou com aquilo que eu não sou, aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso. Quem sabe o que esteja faltando na nossa vida é isso. Amigos de verdade. Amigos que sejam capazes de nos acolher no que a gente tem de melhor, mas também de suportar aquilo que a gente tem de pior. E fazendo o equilíbrio dessas duas coisas, nos ajudar a superar e sermos pessoas melhores. Obrigado. Obrigado pelos muitos amigos que eu sei que eu tenho pelo Brasil, que já conhecem as minhas fragilidades e que mesmo assim me permite entrar na vida delas. E que mesmo assim continua abrindo a porta, ligando a TV, no momento do programa Direção Espiritual, e me confia essa responsabilidade de entrar na sua vida, de participar dos seus dias, e quem sabe, dizer alguma palavrinha que possa fazer diferença ao seu coração. Obrigado. Que Deus lhe abençoe e derrame sobre a sua casa, sobre a sua vida, a sua bênção. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem. Pelos bancos destes parques, ninguém se toca sem perceber que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que é sempre um novo dia, cada dia em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Talvez, quem sabe, por esta cidade passe um anjo e por encanto abra suas asas sobre os homens.